Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá para quem é de saravá e amém para quem é de amém. Meu nome é Giulia, eu sou estudante de Ciências Sociais e nos últimos anos eu tenho estado em contato com a espiritualidade de diferentes formas. Por isso, nesse podcast eu vou juntar um pouquinho das ciências sociais com alguns estudos sobre espiritualidade, para falar um pouco sobre a Umbanda na nossa cidade de Araraquara. Para isso, eu vou usar a história do mais antigo terreiro e que ainda está em funcionamento aqui na cidade. Talvez você pense que conhecer somente um terreiro não significa nada, mas na verdade uma simples história pode te conectar com essa religião tipicamente que é a Umbanda. Uma mistura de crenças religiosas, povos e cantos animados por palmas e tambores, aquilo que chamamos de pontos. Pois é, um grande grupo cheio de diversidade e música animada. Quer coisa mais brasileira do que isso? Para facilitar o entendimento, eu vou dividir esse podcast em duas partes. Na primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades que envolvem a Umbanda e algumas religiões afro-brasileiras, e também falar um pouco sobre o conceito de patrimônio. Na segunda parte, vamos falar sobre as histórias que envolvem o terreiro, grupo espiritual e assistencial de Umbanda Índio Paraguaçu, Pedra Verde e Iru, daqui da cidade de Araraquara. Então, vamos começar? Já que por trás de tudo existe uma história, nós vamos falar bem brevemente sobre alguns fatos históricos que são essenciais para entender algumas coisas sobre a Umbanda e também algumas religiões afro-brasileiras. Então, voltando alguns séculos no tempo, lá na época que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, os mais diversos povos africanos foram sequestrados de sua terra natal para serem escravos aqui no Brasil. E consigo eles trouxeram seus costumes, línguas, valores, deuses e crenças. Porém, devido à dominação, principalmente da igreja e dos senhores de terra, eles tiveram que ressignificar as suas crenças. O candomblé, a umbanda, o xangô pernambucano, o batuque gaúcho, o tambor de mina maranhense, a jurema, o catimbó e a pajilança dos povos africanos. Além das tradições culturais africanas, essas religiões também incorporaram elementos católicos, espíritas, indígenas, orientais e esotéricos, que se misturaram em graus variados. Lembra que bem no comecinho do podcast eu falei que a Umbanda era uma mistura de crenças religiosas? Então, um dos principais motivos pelos quais a Umbanda é essa mistura foi por conta dessa história que os africanos tiveram aqui no Brasil e da maneira que eles tiveram que ressignificar as suas crenças, tanto pela dominação da igreja e dos senhores de terra, como também por estar em contato com novas crenças aqui no Brasil, tanto com as crenças europeias como as crenças indígenas. E toda essa mistura de crenças foi uma base muito forte para formar a Umbanda da maneira que a gente conhece hoje. Já que o candomblé e a umbanda são as religiões afro-brasileiras mais populares, vamos falar sobre alguns fatos que são diferentes entre elas. Para isso, a gente vai começar falando bem brevemente sobre alguns fatos sobre o candomblé. Os adeptos do candomblé veneram um conjunto de 16 orixás, que têm personalidades, comportamentos, sentimentos e paixões humanas. Os orixás também se associam a determinados locais, elementos e forças da natureza, tais como a água, a terra, fogo, ar, mares, cachoeiras, matas, e eles representam atividades como a caça, a guerra e a justiça. Os orixás são homenageados durante o xirê, que também é chamada de festa. Nessa festa, os adeptos são preparados para receber os orixás. Para quem não sabe, esse processo de receber os orixás é chamado de incorporação, que é um termo muito utilizado tanto no candomblé quanto na umbanda. E nesse processo de incorporação, o que ajuda muito os médios são as danças e os atabaques. Então, por isso que as danças, as músicas e até mesmo as palmas são muito comuns nos rituais de candomblé e umbanda, porque eles ajudam a incorporação do médium. E eles até são essenciais nesses rituais e nessas festas. Já os médiuns, eles também são chamados de filhos de santo, pois são eles que incorporam os orixás para que esses orixás possam se manifestar a partir de um conjunto de movimentos e gestos corporais. Mas e a Umbanda? Qual é o seu significado e como ela está presente na nossa sociedade? Bom, a palavra Umbanda vem da palavra Umbanda, que significa algo como curanderismo ou arte da cura. Muitos definem a Umbanda como uma religião formada por valores e rituais que são oriundos do candomblé, da pajilança, do catolicismo e do espiritismo kardecista.
Mas ainda, apesar dessa mistura, a Umbanda ainda tem raízes africanas e por isso ela é uma religião afro-brasileira. E por essa mistura de crenças religiosas e culturais que está presente no processo de formação da Umbanda, a Umbanda hoje promove encontros que são multirreligiosos, interraciais e ainda proporciona contato entre as pessoas que são de diferentes classes sociais e carregam diferentes bagagens culturais. Mas então, quais seriam as diferenças básicas entre a Umbanda e o Candomblé? Bom, como eu falei anteriormente, o Candomblé cultua um conjunto de orixás. A Umbanda, além de cultuar esses orixás, os seus adeptos também cultuam um conjunto de santos católicos, guias, espíritos e entidades. E esses guias, essas entidades já tiveram uma vida terrena, eles já foram vivos aqui na Terra, mas em algum momento, por algum motivo, eles encerraram seu ciclo de encarnações aqui na Terra e eles retornam à Terra apenas como espíritos, como entidades, e são incorporados nos corpos dos médiuns. Então, a missão desses guias aqui na Terra é ajudar os seus filhos de fé, como são chamados na Umbanda. Então, eles podem aconselhar e orientar os seus filhos de fé e até mesmo usar o seu poder de cura. E esses seres espirituais são agrupados no que chamamos de linhas ou falanges, e eles podem ser representados em imagens de gesso, e essas imagens ficam dispostas de maneira hierarquizada nos altares, que são comumente chamados de congás. Nos altares, na maioria das vezes, estão imagens de Jesus Cristo, orixás e alguns santos católicos. E muitas vezes, a forma que essas imagens são dispostas no altar é organizada a partir de uma hierarquia. Então vamos falar bem brevemente sobre algumas falanges ou linhas que são as mais conhecidas. Então vamos começar pelos pretos velhos. Os pretos velhos eles são geralmente lembrados pelo seu poder de cura. E as suas entidades são espíritos que foram antigos escravos aqui no Brasil. Sim, muitos desses pretos velhos foram aqueles escravos que eu falei lá no começo desse podcast, que foram retirados da África e trazidos aqui no Brasil para serem escravos aqui. Outra linhagem também muito conhecida é a dos caboclos, que são considerados os mentores espirituais da Umbanda e eles são muito associados ao orixá Oxóssi, que é o orixá dos indígenas brasileiros e das matas. Temos também os herês, que também são chamados de linha das crianças, a linhagem das águas e dos marinheiros, dos baianos, dos boiadeiros, dos povos de rua, que são representados pela figura do Zé Pilintra, que é muito conhecido também como o padrinho dos pobres. E, é claro, a linhagem dos Exus e das Pombagiras, que costumam ser muito queridas entre os adeptos da Umbanda, porém eles ainda são alvo de muito preconceito por aqueles que não conhecem o real significado e a real simbologia por trás dos Exus e da Pombagira. Geralmente, quando o filho de fé está com algum problema relacionado principalmente ao lado material, como um problema de emprego ou um problema com dinheiro, é muito comum que os filhos de fé recorram ao Exu. A linhagem dos Exus é muito conhecida por ser aquela que nos ajuda a limpar o nosso caminho, a tirar os obstáculos dos nossos caminhos. Já as pombagiras, elas representam o empoderamento feminino e a não submissão ao patriarcado ou a qualquer manifestação do machismo. Caboclos, pretos velhos, baianos, sertanejos, boiadeiros, pombagiras, Exus... Enfim, é um grande panteão que nos remete a certos personagens históricos e aos variados tipos populares e regionais brasileiros. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. Agora vamos falar de uma polêmica que envolve a fundação da Umbanda. Se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, ou mesmo perguntar para alguém que é adepto da Umbanda,
você vai ver que a fundação da Umbanda é datada no ano de 1908 e o fundador é considerado o Zélio Fernandino de Moraes. A história que é relatada é que Zélio incorporou o caboclo das Sete Encruzilhadas em uma sessão espírita kardecista. Porém, Zélio e o espírito do caboclo foram convidados a se retirar da mesa branca kardecista, porque as pessoas que ali estavam julgavam como atrasados os espíritos dos indígenas e dos negros. Então, diante da expulsão, o caboclo avisou que fundaria uma religião e uma casa onde todos seriam atendidos sem distinção. Essa é a história mais falada em relação à fundação da Umbanda. Porém, hoje pesquisadores que pesquisam a história da Umbanda estabelecem alguns pontos críticos dessa história. Afinal, como Zélio e o Caboclo iriam fundar um culto que já existia há muito tempo, um culto que foi nascido nas senzalas, nos quilombos e nos quintais das casas da cidade? Considerar que esta religião de matriz africana foi fundada somente nos anos 1900 e ainda mais por um homem branco é motivo de críticas de pesquisadores hoje, já que enxergar a origem da religião desta forma é como deixar de lado toda a história dos negros escravizados e de indígenas brasileiros, que foram figuras essenciais na formação da Umbanda. É claro que é importante sim lembrar das pessoas que fizeram a Umbanda se tornar mais conhecida, como o Zélio de Moraes. Porém, é preciso também lembrar dos aspectos culturais e históricos que a Umbanda carrega, pois todos esses aspectos remetem a povos que foram e continuam sendo silenciados e até violentados pela supremacia branca e masculina. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Eu vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Parou, deu minha mão, e ficou na verdade, só queria saber aonde mora, volta de a cigana. Esse podcast foi criado para falar sobre um patrimônio cultural de Araraquara. Mas, afinal, faz sentido a Umbanda ou qualquer outra religião ser considerada um patrimônio cultural? Temos que considerar que os cânticos, os ritos e os atos festivos da Umbanda e de outras religiões de matriz africana contêm elementos da memória e das tradições e das expressões religiosas do povo brasileiro, e por isso eles podem sim ser caracterizados como um patrimônio público, cultural e histórico do Brasil. Por isso, as expressões religiosas do povo brasileiro, incluindo a Umbanda, são caracterizadas como um patrimônio imaterial. Mas nem sempre a Umbanda ou qualquer outra religião foi considerada um patrimônio imaterial. Para entender um pouquinho disso, vamos voltar algumas décadas no tempo para entender como as concepções acerca do patrimônio se modificaram ao longo de nossa história. Para quem não sabe, existe um instituto aqui no Brasil que é responsável por falar sobre a questão sobre o patrimônio. Esse instituto é chamado de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que pode ser abreviado por IPAN. Desde os anos 70, os critérios utilizados pelo Instituto passaram por uma reavaliação. Deste modo, passou-se a entender que os patrimônios não se limitam apenas aos monumentos conhecidos pela elite, mas também às manifestações culturais dos indígenas, negros, imigrantes e das classes mais populares do Brasil. Assim, a partir dos anos 2000, houve a inclusão dos bens e da cultura indígenas e afro-brasileira. Afinal, mais da metade da população brasileira é descendente dos africanos. Graças a este reconhecimento, muitos terreiros de Umbanda e de Candomblé foram tombados como patrimônio cultural e imaterial pelo CONDAP, que seria a sigla para Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Um exemplo de tombamento foi o Santuário Nacional da Umbanda, de Santo André, local que congrega práticas de diversos terreiros de Umbanda do estado de São Paulo em um único lugar. Hoje o IPAN entende que os terreiros abrigam um universo simbólico rico em tradições, como as danças, os cantos, mitos, rituais e organizações espaciais que mantêm vivas as memórias ancestrais dos africanos e indígenas. Diante disso, inúmeras casas de terreiros vêm sendo mapeadas e há mais de 30 anos o IPAN vem reconhecendo esses espaços como patrimônio cultural brasileiro.
E para encerrar esse tópico do patrimônio, é importante notar que as religiões afro-brasileiras têm sido cada vez mais reconhecidas aqui em Araraquara. O projeto de lei de número 139/2001, de autoria da vereadora Filipa Brunelli, declara que os cultos e liturgias das religiões de matriz africana são agora patrimônios culturais imateriais do município de Araraquara, de modo a proporcionar maior exposição e importância às mesmas, gerando maior reconhecimento e, consequência, maior respeito pela população, justificou a vereadora. Este caso, que aconteceu neste ano de 2001, é um exemplo onde podemos ver como os mais diversos grupos sociais conquistam espaços e conseguem chamar a atenção para aspectos culturais e históricos da Umbanda, pois esta conquista só foi possível pela mobilização de ativistas e pela primeira vereadora trans eleita na cidade de Araraquara, que levaram a proposta para ser aprovada na Câmara. Ou seja, com este caso podemos ver como o empoderamento de um grupo pode levar ao empoderamento de outros grupos sociais. Eu não sei ler, quero aprender, me preste tua cartilha que eu também quero aprender. E agora chegamos na parte 2 do nosso podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Umbanda na nossa Morada do Sol. Somos privilegiados por ter um terreiro com mais de 50 anos de história e um futuro ainda pela frente. O Grupo Espiritual e Assistencial de Umbanda em Paraguaçu, Pedra Verde e Iru, conhecido como GEAL, foi inaugurado oficialmente em 19 de setembro de 1971, por Aparecida do Carmo Francisco Felipe, ou como muitos a chamavam, a Madrinha Cida. Mas, até se tornar madrinha, Cida precisou de alguns anos para desenvolver sua mediunidade. Cida contava que, no final da década de 50, quando ela tinha 13 anos, a sua tia Neta a levou para uma festa em um terreiro. Afinal, quem já foi a uma festa de Umbanda sabe que o que não falta é animação e comida boa, que se torna um ambiente de muita interação entre os filhos de fé. Mas não só de altos papos vive uma médium umbandista. Foi naquela festa de Sexta-feira Santa que a futura madrinha incorporou pela primeira vez a entidade do índio Paraguaçu, da linha dos caboclos. Após aquele dia, a pequena Cida começou de fato a desenvolver sua mediunidade no terreiro Sete Encruzilhadas, sob direção da Dona Nena. Quase 10 anos depois, especificamente em 1968, Cida fundou seu terreiro usando sua própria casa na Vila Xavier, com o apoio de alguns poucos médiuns. Como a procura foi grande, Cida recebeu da prefeitura um terreno para a construção do seu tão desejado terreiro. Assim, em setembro de 1971, o terreiro, edificado na Avenida Gertrudes Leite de Souza, abriu suas portas com o nome Grupo Espiritual de Umbanda Índio Paraguaçu e Tancredo da Fonseca, que era o nome do famoso boiadeiro Tirateima que acompanhava a Madrinha Cida. Posteriormente, só no final da década de 90, houve a modificação para o nome atual, Grupo Espiritual e Assistencial de Umbanda Índio Paraguaçu, Pedra Verde e Iru, abreviado de GEAL. Em seus mais de 50 anos de história, o espaço do terreiro foi reformado inúmeras vezes, sem mudar de sede, mas sempre aumentando de tamanho devido à procura. No coração da Vila Xavier, 3 quarteirões abaixo da conhecida Alameda Paulista, o terreiro da Madrinha Cida era e continua sendo uma referência, um patrimônio histórico, religioso e afetivo, onde toda terça-feira mais de 150 pessoas da cidade e região procuram as entidades da Umbanda em busca de acolhimento, caridade e assistência. Nunca antes, e só sob a pandemia, os atabaques foram silenciados. Mas as giras da Umbanda estão voltando e a história do terreiro está continuando ao som dos atabaques misturados com as vozes e palmas de seus filhos e filhas de fé. E é claro que um terreiro com tantos anos tem muitas histórias boas para contar. Essas histórias estão preservadas na memória dos mais velhos e na sabedoria dos espíritos ancestrais da casa. Vou contar aqui apenas 2 que têm testemunhas para confirmar e continuar a prosa. No finalzinho da década de 60, era comum ver muitos jogadores da Ferroviária visitando as giras em um misto de entusiasmo e fé. Mas, infelizmente, o entusiasmo dos jogadores foi abalado pelo acidente de afogamento do goleiro Carlos Alberto em pleno rio Mogi Guaçu,
Carlos estava com outros jogadores fazendo um churrasco à margens do rio, quando o inesperado aconteceu, o acidente. No momento de descuido e distração, Carlos afogou-se e misteriosamente nenhum dos outros jogadores percebeu sua ausência. Encerrando a festa, seus amigos sentiram sua falta, mas foram embora, pensando que o mesmo estaria em seus aposentos, ou que estaria ocupado com atividades pessoais. Todos só começaram a se preocupar no terceiro dia, quando a polícia e os bombeiros foram acionados. A partir daí, começou a busca pelo corpo do jogador. Porém, passaram-se dias e ainda ninguém conseguia encontrar o corpo. Foi então que alguns jogadores que frequentaram o terreiro pediram ajuda à entidade-chefe do Geal, o Índio Pedra Verde. Acompanhada dos bombeiros, a madrinha Cida se dirigiu às margens do rio Mogi e incorporou o indígena. Ele pediu uma espécie de prato de plástico com algumas flores em cima e disse que o prato iria parar onde o corpo estava. Assim que o prato parou, a equipe de busca foi até o local e achou o corpo do jogador, que estava bem distante do local inicial da festa, deixando todos perplexos com o ocorrido. Esse fato é discretamente citado no site Terceiro Tempo do jornalista Milton Neves, que coloca a movimentação de uma rezedeira junto com os bombeiros. Mas, na verdade, não era uma rezadeira. Era a madrinha Cida e o indígena Pedra Verde, que deram um desfecho no caso que movimentou tragicamente o noticiário da cidade em outubro de 1971. Outro caso surpreendente envolvendo o terreiro foi o de um casal frequentador da casa. A esposa foi pedir desesperadamente a intervenção no caso de saúde do seu marido, que havia sido desenganado pelo médico devido à evolução da cirrose em seu corpo. Conta-se que a esposa, em prantos, foi pedir ajuda ao respeitado Exu Morcego, entidade que acompanha o padrinho Silvio. O Exu fez uma promessa: vou bater a asa na Casa Santa e vou fazer uma troca com ele. Vou dar o meu sangue e ele depois nunca mais beberá uma gota de álcool. Senão você já sabe o que vai acontecer. A esposa aceitou a troca, pois não via outra solução para o marido internado na Beneficência Portuguesa. Pois então, naquela madrugada, entrou um morcego no quarto onde estava o homem doente. Houve muita correria e agitação entre as enfermeiras, já que o morcego batia as asas no peito do paciente, causando sangramentos. Com muito esforço, o morcego foi retirado e sumiu, enquanto o paciente estava na cama com a camisa ensanguentada. Depois de poucos dias, a recuperação dele foi comemorada pela esposa e pelo médico, que estava atônito. Até hoje essa camisa está guardada, e sempre que o Exu Morcego chega, ele é servido por esta pessoa que tornou-se uma espécie de cambone, aquele que cuida e serve a entidade espiritual, dando-lhe charuto, bebida e a tradicional capa preta de Exu. O detalhe dessa história não poderia passar. Hoje essa pessoa já completa quase 30 anos sem nenhuma gota de álcool no corpo, e a gratidão com o Exu Morcego é uma celebração pela vida. É como dizem por aí, nunca foi sorte, sempre é Exu. Laroê, Mojubá e salve quem pode mais, sempre. Salve, compadre! Salve! Salve, seu dono da rua das almas! Tradição, identidade, cultura, memória afetiva e história. Tudo isso você encontra no Geal e também em outros terreiros de Umbanda. Aqui vão alguns exemplos do que você pode ver nos trabalhos umbandistas. As músicas dos pretos velhos, que contam do tempo da escravidão, a cocada oferecida aos baianos, o churrasco em festa de boiadeiro, a farofa com muito dendê e pimenta para os Exus e os cocares indígenas dos caboclos. Ou seja, a Umbanda é uma ótima representação do que é o Brasil. É uma verdadeira festa popular, o encontro encantado por palavras, cânticos e cheiros da diversidade cultural brasileira. Mas, infelizmente, ninguém pode ficar entre nós para sempre. Em 2017, a madrinha Cida veio a falecer, mas deixou um legado de luta e resistência das mulheres negras da cidade. Hoje, seu irmão, padrinho Silvio, é quem comanda o terreiro ao lado do caboclo Iru e todos os espíritos e colaboradores.
É fato que a história da madrinha Cida se mistura com a do terreiro. Por isso, quando ela foi homenageada em 2019, a partir de uma lei municipal de autoria da vereadora Tainara Faria, dando nome à praça Aparecida do Carmo Francisco Felipe, uma área pública em pleno bairro da Vila Javier, o terreiro se tornou uma referência no bairro, com impacto na formação da identidade cultural da cidade de Araraquara, deixando-a mais diversificada, solidária e cidadã. Uma cidade que vem cada vez mais dando espaço para grupos que foram silenciados durante toda a história do Brasil. Este sendo o primeiro espaço público de Araraquara com o nome de uma líder religiosa de matriz africana, é uma demonstração do reconhecimento pela história dela e do GEAL, diante de um contexto histórico onde ainda existem muitos preconceitos que silenciam pessoas e grupos sociais, provocando generalizações errôneas e clichês. Eu poderia falar bem mais coisas sobre a Umbanda e sobre o complexo assunto que é a Umbanda, incluindo o preconceito que a religião sofre, baseado em percepções errôneas do que é a Umbanda e do que são os rituais umbandistas. Porém, nesse podcast já deu para ter uma boa noção o quanto a Umbanda e também outras religiões de matriz africanas são importantes para a nossa cidade e também para o Brasil de modo geral. Mas encerro aqui, reforçando o legado da madrinha Cida para a nossa cidade, porque mesmo que você não seja umbandista, lembre-se que o empoderamento de um grupo abre caminhos para outros grupos. Encerro também com um trecho do hino da Umbanda, que é uma bela trilha sonora para os atuais movimentos de ativismo umbandista, e que também representa muito bem a Umbanda, esta religião repleta de caridade e amor, que acolhe e cura os seus filhos de fé. Então, como diz o hino, a Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avantes, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.